Olá, aluno! É uma satisfação dar início a mais uma teleaula da nossa disciplina de didática. Como você sabe, eu sou a professora Natália Gomes e nós já estamos no nosso terceiro encontro, refletindo, dialogando e pensando a forma de se organizar o trabalho em sala de aula. Na aula 3, nós iremos estudar os componentes do processo de ensino e de aprendizagem. Antes de começarmos, quem precisa se logar por meio do Skype, segue o endereço da nossa tutora, carmo.tutel, para que possamos ter os momentos de interação, para que você possa mandar as suas dúvidas e assim que juntos vamos avançando em nossos estudos. Antes de iniciarmos as discussões da terceira aula, vale a pena retomar alguns aspectos muito importantes que estudamos na segunda aula, os quais irão também nos auxiliar neste processo de entendimento sobre a questão do ensinar e do aprender. Nós estudamos na segunda aula as tendências pedagógicas. Verificamos que existem diferentes grupos, um grupo voltado a tendências de cunho liberal, ou seja, que observam na educação a manutenção da ordem social vigente. Nós observamos que neste grupo encontram-se as tendências tradicional, tecnicista, renovada, tanto progressivista, como também a não diretiva. Por meio das nossas análises, nós também conhecemos o grupo das tendências progressistas, as quais observam na educação a possibilidade de transformação social. Por isso que o seu foco é formar um sujeito crítico, reflexivo, autônomo, para levar os conhecimentos que ele se apropriou na escola para a sua prática social. As tendências que compõem este grupo são a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. E por fim, na nossa segunda aula, nós também estudamos as contribuições de diferentes teóricos das perspectivas interacionistas, os quais nos auxiliam a pensar o modo como o nosso aluno aprende, as questões vinculadas ao desenvolvimento, ao aprendizado do indivíduo e como nós devemos olhar para essas teorias e articulá-las com os métodos que adotamos na nossa prática pedagógica. Tudo bem? Então, esses aspectos nós estudamos na nossa segunda aula. Juntamente com os nossos estudos da primeira aula, nós estamos construindo uma bagagem de conhecimentos que irá nos auxiliar tanto nos estudos vinculados a esta aula, como na tua prática enquanto futuro professor. E agora eu quero te fazer um convite ao estudo da terceira teleaula. Juntos, nós iremos compreender o processo de planejamento da educação. Também iremos entender os impactos das políticas no fazer pedagógico e verificaremos como se constitui o trabalho docente no que tange o planejamento em sala de aula. Esta terceira teleaula é muito interessante porque nós iremos pensar aspectos muito práticos do fazer docente. Nós iremos entender como se configura o planejamento e é bem interessante que juntos iremos verificar que existe um planejamento em um aspecto mais macro, vinculado às políticas públicas, e o planejamento micro, que é realizado na escola, tanto pela comunidade que compõe aquele espaço, como também pelo professor. E nós iremos entender e aprofundar os nossos estudos sobre o planejamento que o professor faz diariamente. Então, o plano de ensino, o plano de aula, e iremos estudar os elementos destes planejamentos. Nós iremos compreender o que é um objetivo, o que é a metodologia, como escolher o processo avaliativo e também os conteúdos. E ao final da aula eu trouxe um exemplo, eu organizei um exemplo de plano de ensino e plano de aula para fazer com que você sinta ainda mais perto esse vínculo com a prática, para te auxiliar nas tuas reflexões sobre o modo de organizar o trabalho pedagógico. E, como você sabe, alguns conhecimentos prévios, eles se fazem necessários. Vamos vê-los no quadro.
Então, o que foi importante você já ter se apropriado para dar continuidade nos nossos estudos? O conhecimento sobre as principais políticas que respaldam o trabalho pedagógico e também o entendimento das principais vertentes que subsidiam as práticas realizadas em sala de aula. Você, ao longo do curso, já teve contato com disciplinas que discutiram as legislações educacionais. Você tem o conhecimento das principais legislações, do marco da década de 90 para a educação brasileira. Então, esses conhecimentos vão te auxiliar no entendimento sobre o planejamento em um âmbito mais macro, tudo bem? E juntos também iremos verificar a importância de se compreender as tendências pedagógicas. Por quê? A tendência que eu, enquanto professor, estou adotando vai dizer muito a respeito da avaliação que eu realizo com os meus alunos, das metodologias que eu estou adotando, do modo como eu estou traçando os meus objetivos e a forma como eu estou socializando os conteúdos científicos. E agora vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. A nossa realidade da terceira teleaula, juntos iremos nos colocar no lugar de um coordenador pedagógico de uma escola que atende alunos no ensino fundamental. E, enquanto coordenadores, nós somos responsáveis pela formação continuada em serviço dos professores. Então, aqui eu trago algumas questões, porque nós iremos observar a relação e também a atuação dos professores em sala de aula. Para isso, é importante a gente pensar qual aluno queremos formar, para qual sociedade, como queremos formar e para quê. Olha que interessante essas questões elas voltarem, porque eu sempre discuti com você em todas as aulas a importância de considerarmos estes aspectos. Nós, enquanto coordenadores da escola, somos responsáveis pela formação daqueles professores, devemos estar atuando diretamente com estes docentes, ouvindo os mesmos, tentando compreender quais são as suas dificuldades, quais são os conhecimentos que ainda precisam ser aprimorados por aqueles profissionais. E, por meio dessa observação, a gente verifica a importância da discussão sobre o planejamento do trabalho pedagógico. Mas, para a gente organizar um planejamento, nós devemos pensar anteriormente qual é o projeto de escola que nós temos, qual a sociedade que nós estamos lutando no cotidiano para construir junto com os nossos alunos e de que forma nós queremos formar esses indivíduos para a cidadania. São essas as discussões que irão perpassar a nossa terceira teleaula. Agora você terá acesso a um vídeo e eu volto para conhecermos a nossa primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Após a contextualização da nossa aula, eu te convido até o quadro para conhecermos a nossa primeira situação-problema. Como você sabe, nós estamos nos colocando no lugar de coordenador pedagógico de uma escola que oferta o ensino fundamental. E como nós somos pedagogos dessa escola e estamos atuando com os docentes, lembra-se, você já estudou na graduação aspectos relacionados ao Plano Nacional de Educação. Por isso que você tem conhecimentos sobre esta legislação. E qual que é o nosso desafio da situação problema 1? É conscientizar os professores sobre o vínculo entre o Plano Nacional de Educação e as instâncias de planejamento.
Então, para isso, é necessário, junto aos docentes, observar qual o papel dessa política pública na instância escolar junto aos demais planejamentos. Algo que é muito interessante nesta SP é que a gente vê muito na cultura escolar que alguns indivíduos não conseguem compreender a articulação íntima entre as políticas e as práticas que são realizadas na escola. É muito importante a gente desconstruir este pensamento, porque tudo, aluno, que nós observamos e vivenciamos na escola está subsidiado por uma política. Pense comigo, quando a gente chega na escola, a gente vê os recursos que a escola tem. Eu estou me referindo à escola pública, tudo bem? Nós observamos os recursos, os livros, nós verificamos a própria manutenção da escola, a merenda, tudo isso tem políticas que estão por detrás para garantir o mesmo. O salário dos professores, nós temos um percentual que é destinado ao salário dos professores, a própria questão do currículo da escola, nós temos diretrizes curriculares, agora a Base Nacional Comum Curricular, que vem para subsidiar a elaboração dos currículos, ou seja, desde as questões materiais da escola, infraestrutura, até mesmo as questões pedagógicas, como o currículo, nós temos legislações para direcionar o mesmo. Por isso que os professores e toda a comunidade tem que ter essa consciência da articulação entre as políticas e o que a gente faz dentro da escola. E aqui eu coloco a questão do planejamento. Então, para isso, vamos problematizar essa primeira situação-problema. Eu trouxe para você este esquema que fica bem claro esta questão das diferenças entre os tipos de planejamento. Nós temos um planejamento macro e também um micro. O macro, ele se refere à estrutura educacional brasileira e o micro ao planejamento que nós observamos dentro da escola, dentro do contexto educativo. Bom, essa estrutura educacional brasileira, eu estou me referindo ao planejamento que se encontra nas políticas. Sim, pense comigo, se não tivesse diretrizes, se não tivesse políticas, como seria a educação no nosso país? Nós temos inúmeros estados e deve-se ter a garantia de que todas as escolas públicas, elas tenham os recursos necessários, tanto para os seus professores realizarem o seu trabalho, como também para que os alunos eles tenham as possibilidades, não somente de acesso, mas de permanência e sucesso no espaço educativo. Então, por isso que nós temos que ter esse tipo de planejamento sobre o financiamento da educação, sobre os aspectos curriculares, sobre a formação dos professores. A gente observa a relevância da LDB, que coloca os princípios da educação, a própria Constituição, que vem para colocar a universalização e o direito de todos os indivíduos ao ensino, ao acesso à escola. Então, todas essas políticas, elas são o alicerce da nossa educação. Por isso que é um planejamento em um aspecto mais macro, mais amplo. Já a escola também realiza planejamentos. Nós temos, por exemplo, o projeto político-pedagógico, que vem para direcionar todo o espaço, a instituição escolar, e deve ser feito por todos os indivíduos, e também o planejamento que o professor ele realiza na sua prática, que são os planos de ensino, os planos de aula. Agora, vamos focar um pouco os nossos olhares para o planejamento em um aspecto mais macro. Nós temos aqui, como eu já disse, a questão do surgimento do planejamento educacional. Então, esse planejamento que a gente encontra e observa nas normativas legais. E algumas questões que nós, enquanto professores, devemos refletir. Nós já vimos algumas delas na nossa situação geradora de aprendizagem e agora eu quero que você me ajude a pensar de uma forma muito mais crítica sobre este planejamento macro. Primeira questão: quem queremos formar? Por que queremos formar? Como queremos formar?
com acesso a quais conhecimentos queremos formar. Eu trago estas questões, aluno, pelo seguinte fato: as políticas elas estão colocadas, nós, enquanto profissionais da educação, temos que ter o contato com as mesmas, temos que entendê-las e devemos compreendê-las e examiná-las com criticidade. Tudo bem? Porque se eu estou dizendo para você que a política ela vem para subsidiar o meu e o seu trabalho dentro da escola, se algo está fragmentado, se algo não está indo como o devido, isso vai impactar o nosso trabalho. E muito mais do que isso impacta o aprendizado do meu aluno. E eu quero que aquele sujeito ele tenha totais condições para aprender e para se apropriar do conhecimento. Por isso que o professor ele tem o dever de conhecer as políticas públicas e examiná-las com criticidade, porque é no diálogo, no debate, reivindicando no seu município, no seu estado, que a gente consegue avançar e melhorar as condições de trabalho. Tudo bem? Dando continuidade, agora nós iremos focar as nossas análises no Plano Nacional de Educação de 2014, tem vigência de 2014 a 2024. Então, ele vem para concretizar o direito à educação em sua integralidade, dissolvendo as barreiras para o acesso e permanência, reduzindo as desigualdades e promovendo os direitos humanos, e também garantindo a formação para o trabalho e para o exercício autônomo da cidadania. Eu tirei esse excerto, ele é retirado da própria lei, né, do Plano Nacional de Educação. É importante a gente verificar que ele é fruto de todas as discussões em relação à redemocratização e universalização do ensino. Então, se a gente faz aquela análise histórica sobre a educação brasileira, a gente verifica que ela veio sofrendo muitas precariedades desde os primórdios e a gente tem essas sequelas até a atualidade. Por isso que é importante a gente ter políticas que vêm para dizer que a educação é um direito, que vem para reduzir as desigualdades e que também coloque a questão da formação de um sujeito crítico. Claro que a gente nunca pode deixar de pensar que os aspectos políticos, econômicos e sociais, eles também influenciam as políticas e o que a gente verifica na escola. Por isso que o professor, eu reafirmo novamente, tem que ter um olhar crítico sobre estas questões. Dando continuidade à nossa análise, eu vou apresentar 4 grupos que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. O primeiro grupo, ele discute a garantia do direito à educação básica com qualidade. O segundo grupo, a redução das desigualdades e valorização da diversidade. O terceiro grupo, a valorização dos profissionais da educação. E, por fim, o ensino superior. Aqui, na verdade, é uma organização que eu te apresento para ficar ainda mais claro. Mas o PNL é formado por inúmeras metas, as quais têm como finalidade essa garantia da educação, essa redução das desigualdades e as possibilidades de formação desse sujeito para a cidadania, nessa preparação do sujeito para a vida e para a prática social. O primeiro grupo, ele vai trazer metas voltadas a essa garantia do direito à educação. Então, nós temos metas vinculadas ao acesso, né, à universalização da educação infantil para as crianças e como algumas estratégias são traçadas juntamente a estas metas para que essas crianças elas tenham o acesso e a permanência nessa etapa de ensino, que, como você sabe, é a base e é muito importante elas estarem inseridas no espaço educativo. E também o ensino fundamental, temos estratégias vinculadas ao ensino fundamental para aproximar a família, os responsáveis da escola, trazer essa comunidade para pensar juntos as possibilidades desses sujeitos terem o sucesso nessa etapa de ensino também. Nós temos um grupo voltado à à redução das desigualdades. A redução das desigualdades e valorização da diversidade. Esse grupo, a gente pode encontrar em relação à redução das desigualdades, metas voltadas para a educação de jovens e adultos, visto que muitas pessoas não tiveram acesso à educação na idade adequada, não por culpa delas, mas por precariedades da própria sociedade. Então, o direito à educação está dado a essas pessoas também e metas são traçadas para que elas estejam na escola e se apropriem do conhecimento. E a valorização da diversidade
atividade, a gente pode observar, por exemplo, metas voltadas ao público-alvo da educação especial, como a meta 4, que coloca o direito dessas pessoas a estarem no ensino regular, terem o acesso também ao atendimento educacional especializado. Por fim, a gente vê um grupo voltado à formação de professores, né, a valorização do profissional da educação. Então, são metas voltadas tanto à questão salarial, como também de formação desse sujeito e, por fim, de acesso ao ensino superior. Então, expandir o ensino superior, tanto a graduação como a pós-graduação lato sensu, que são as especializações, e stricto sensu, que são os cursos de mestrado e também de doutorado. Agora, vamos pensar em um planejamento que acontece na escola. Nós temos o projeto político-pedagógico. Então, segundo os autores do nosso livro, os projetos que propomos nas escolas têm em si uma projeção de promessa que firmamos com quem vamos formar, e este compromisso não deve ser encarado como algo individual, mas coletivo. Então, eu trago aqui este esquema para ficar ainda mais claro para você como deve ser feito este projeto político-pedagógico dentro do espaço educativo. Ele deve se constituir por meio da gestão democrática. Essa gestão democrática, ela se constitui a partir da autonomia da escola, da transparência sobre as discussões e sobre os projetos, da valorização dos sujeitos e também da participação de todos. Aluno, o projeto político-pedagógico, ele é um documento muito importante da escola, porque nele se encontram as finalidades da escola, os princípios, os objetivos, as características daquele espaço, os projetos e as propostas para o trabalho que é realizado naquele local. E por isso que eu trouxe este esquema, ele deve ser feito de uma perspectiva coletiva, colaborativa, por meio da gestão democrática. A gestão democrática, ela é colocada nas principais políticas. Se nós observarmos a Constituição de 88, ali já é pontuada a questão da gestão democrática, a LDB de 96 e também o Plano Nacional de Educação atual, ele tem, se eu não me engano, na meta 19, e ela é toda em relação à gestão democrática. E o que é essa gestão democrática? É todos pensando juntos as melhorias da escola e a produção do projeto político-pedagógico. Então, por isso que eu trouxe aquele esquema, porque tem que ter a questão da autonomia da escola, ou seja, cada escola apresentar as suas especificidades e as suas características no documento. Desta forma, a gente tem que pensar o seguinte: um PPP de uma escola não é igual de outra, visto que cada escola está em um contexto, tem um público-alvo, e isso deve ser valorizado no momento da construção deste documento. A questão da transparência, visto que não deve ser algo concentrado nas mãos de uma ou duas pessoas, mas é no coletivo. Então, ele é transparente porque todo mundo participa das discussões, todo mundo discute as necessidades daquele espaço. E essa construção coletiva, o fruto é este documento tão importante. Por isso que nós temos a questão da valorização dos sujeitos, então cada um falando do ponto em que se encontra, o aluno pensando na sua própria aprendizagem, o professor, o trabalho pedagógico, a gestão, toda a organização e também a comunidade e a família, vislumbrando a qualidade do ensino daquele local. E agora, vamos pensar um planejamento que o professor realiza. Me acompanha até o quadro. Nós temos aqui o plano de ensino, que é um dos planejamentos que o professor ele faz. Então, ele inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos da sua organização e coordenação em fase dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Eu trouxe esta citação do professor Libânio, porque ela é bem interessante para pensarmos o plano de ensino. Então, o professor, ele organiza este planejamento das atividades pedagógicas. Tanto o plano de ensino quanto o plano de aula, eles devem estar subsidiados pelo currículo da escola, o qual também teve como base as principais legislações referentes às questões curriculares, as diretrizes e agora a Base Nacional Comum Curricular. Ela deve direcionar todo o currículo construído nas escolas.
Então, ali o professor ele vai estabelecer os objetivos, as metodologias, os conteúdos. E o interessante é que o plano de ensino ele é algo mais amplo. Alguns lugares chamam de plano de trabalho docente, mas na verdade a finalidade é a mesma. É pensar em um longo prazo o aprendizado daqueles alunos. Então, no plano de ensino, ele pode ser feito por bimestre, por trimestre. Isso vai depender muito da escola, da região, do estado, do município. Mas, quando a gente olha o todo, essas são as finalidades. É organizar o ensino naquele ano letivo, fazendo com que todos os alunos tenham acesso aos conteúdos que são estabelecidos pelas legislações que pensam os aspectos curriculares. E dando continuidade, nós temos também as funções do planejamento escolar. Então, por isso que o professor ele olha para essas diretrizes educacionais, também a questão do próprio procedimento. Então, o professor ele tem que entender o passo a passo do seu trabalho para se pensar as práticas e também a organização do plano de aula. Feito o plano de ensino, aí o professor ele começa a construir um plano diário. Então, para que todos aqueles objetivos que foram colocados no plano de ensino, todos aqueles conteúdos sejam socializados no período em que ele foi estabelecido, por exemplo, por bimestre ou por semestre, bimestre, trimestre ou semestre, o professor ele faz um plano todo dia. Então, todo dia ele vai ter um planejamento das atividades. Ele vai colocar o passo a passo do que ele pretende fazer, ele coloca os métodos que ele está adotando para aquele dia na sala de aula, os conteúdos que aqueles alunos precisam ter acesso naquele dia e os objetivos desta aprendizagem. No final da nossa teleaula, eu vou te apresentar um modelo que eu trouxe, que eu construí, e também agora nós iremos estudar ao longo das outras situações, problemas, os elementos que compõem estes planejamentos tão importantes. Agora, vamos resolver a nossa SP1. Então, voltando à questão do coordenador pedagógico e da necessidade de conscientizar os professores, a gente vê a importância do entendimento sobre o planejamento. E uma possibilidade é nós, enquanto coordenadores, organizarmos momentos de debate, explicitar as intenções, ideais e objetivos da escola e refletir sempre sobre a formação dos nossos alunos no espaço educativo. Uma coisa que é muito importante é os professores terem consciência que planejamento não é algo burocrático apenas. Planejamento é o momento de refletir sobre a própria prática, é o momento de aperfeiçoar um trabalho que vai afetar a vida do outro, que vai fazer com que o nosso aluno, ele aprenda. Esse é o nosso objetivo central. Então, planejar é aprimorar o trabalho pedagógico e os processos de aprendizagem em sala de aula. Aluno, essa é a nossa situação problema 1. Você terá acesso a um vídeo e eu volto para conhecermos a SP2. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Aluno, como nós observamos, nós já tivemos um momento para debater com os professores o entendimento sobre a articulação entre as políticas e o planejamento que a gente realiza dentro da sala de aula. E agora eu te convido para conhecermos a nossa segunda situação problema. Me acompanhe até o quadro. Então, as reflexões propostas pelo coordenador neste momento será realizado, olha que interessante, uma dinâmica com os professores, colocando-os no lugar de coordenador pedagógico e também será organizada uma atividade que promova a reflexão sobre a importância dos objetivos, a busca pelos resultados do planejamento educacional.
Um outro momento dessa formação continuada que está acontecendo na escola é fazer com que os professores, eles também se coloquem no lugar de coordenador pedagógico. Eles também pensem a questão da estrutura da escola e a importância do planejamento. O foco desta situação-problema é o entendimento dos objetivos e também do processo avaliativo para o planejamento que é realizado pelo professor. Vamos, então, problematizar esta SP. Nós temos aqui a importância do objetivo, um dos primeiros itens que devem ser considerados no planejamento educacional. E eu trouxe essa citação que ela conceitua muito bem o objetivo. Então, eles antecipam os resultados e o que esperamos do trabalho do professor em conjunto com o aluno, expressando os conteúdos a serem aprendidos no processo de ensino e também de aprendizagem. Para ficar bem claro para você, eu gosto de pensar os objetivos como metas. Então, nós temos, todo dia nós realizamos metas diárias, o que nós queremos naquele dia, o que queremos alcançar, é a mesma coisa no planejamento que nós organizamos na escola. Eu, quando estou em sala de aula, eu tenho que pensar o que eu quero com a minha prática, o que eu quero que o meu aluno aprenda. Essa questão, ela vai dar uma estrutura para pensarmos como organizar os objetivos. Para a gente estabelecer os objetivos, claro, eu, enquanto professora, já fiz a seleção dos conteúdos necessários para que os meus alunos aprendam, tanto no período, pensando a questão do plano de ensino, como naquele dia que a gente está pensando a questão do plano de aula. Então, os objetivos, eles podem ser tanto geral quanto específico, mas eles são as metas, as finalidades. Lembra-se que na aula 1 eu discuti com você que o ensino, ele é uma atividade intencional. Nós temos uma intenção quando estamos em sala de aula. Eu tenho um porquê, o que eu quero com aquela atividade, o que eu quero com aquele conteúdo. Então, os objetivos, eles perpassam essa intenção educativa que eu realizo diariamente no meu cotidiano. E agora, vamos conhecer os diferentes tipos de objetivo. Me acompanhe até o quadro. Nós temos objetivos gerais e também específicos. O geral, eles são propósitos amplos acerca do papel da escola e do ensino. Já os específicos, eles determinam resultados esperados das atividades dos nossos educandos. Então, nós temos os objetivos, as metas. O objetivo geral, ele é amplo. Então, com todo aquele processo, todo aquele período que eu estabeleci, vamos pensar no plano de ensino. Se eu fiz um plano de ensino bimestral, então, em todo aquele bimestre, qual que é o meu objetivo? Esse é o objetivo geral, ele é amplo, ele vai abordar o todo. Já o objetivo específico, na verdade, são vários objetivos que o professor ele vai estabelecendo para que o objetivo geral ele seja alcançado. Eu gosto de pensar assim, os objetivos específicos, eles são feitos, né, os seus resultados é a resposta. Eles vêm para responder e para que aquele objetivo geral ele seja efetivado na realidade. Então, o professor ele faz um objetivo geral sobre todo o planejamento. Se eu estou em um plano de aula, nesse dia, vamos supor, eu trabalho das 7 ao meio-dia, com os meus alunos atividades curriculares. Nesse dia, qual que é a finalidade que eu tenho? Então, esse é o objetivo geral. Para que ele seja atingido, eu vou trabalhar várias atividades, eu vou trabalhar diferentes conteúdos, aí eu vou organizando os meus objetivos específicos. Agora, vamos pensar os processos de avaliação que são tão relevantes no momento de organizar o planejamento. Me acompanhe até o quadro. Antes de pensarmos isso, eu trouxe duas questões para você, para a gente refletir juntos. A primeira questão, por que avaliar o processo educativo e como essa avaliação ela é interpretada na cultura escolar?
Quando eu falo cultura escolar, é o que nós temos na atualidade, o que a gente vivenciou também na nossa história de vida. Eu gosto muito de te convidar nessa disciplina para a retomada das memórias escolares que você tem. Porque é assim, é olhando a nossa história de vida, por meio do conhecimento, que a gente vai verificando quais práticas nós queremos ou não adotar na nossa vida e no nosso trabalho. E por isso eu trago esta citação de Zabala, que vem dizer sobre a cultura que nós temos na nossa escola brasileira sobre a avaliação. Então o autor coloca o seguinte: basicamente, a avaliação é considerada como um instrumento sancionador e qualificador, em que o sujeito da avaliação é o aluno e somente o aluno. E o objeto da avaliação são as aprendizagens, realizadas segundo certos objetivos mínimos para todos. Eu quero que você pense nessa citação neste momento e depois, ao final da nossa discussão sobre avaliação, será que esse tipo de se pensar o processo avaliativo ele está correto? Será que ele contribui para a gente pensar um aluno, a formação de um sujeito crítico e reflexivo? Então, eu quero que você pense sobre essa citação, porque eu vou retomar alguns aspectos em relação a ela ao final da nossa discussão. E para isso, vamos dar continuidade às nossas análises sobre o processo avaliativo. Eu trago para você, segundo Libânio, o professor José Carlos, ele coloca o seguinte, que se encontram tarefas avaliativas, tais como a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. A verificação é olhar o rendimento do aluno, o nome já diz tudo, verificar. Então, fazer um exame para entender se o aluno ele sabe ou não sobre aquele conteúdo. Por isso que muitas estratégias nessa perspectiva, nessa tarefa, é a prova, são os exames, para tentar entender se ele aprendeu ou não, nesta vertente. Já a qualificação tem um outro viés. Ela pensa a questão de se analisar por meio da avaliação para verificar o que ele aprendeu, o que ele avançou, o que ainda precisa avançar. Isso a gente também vê na questão da apreciação qualitativa. Então, eu ter um olhar qualitativo sobre a aprendizagem do meu aluno. Não é aquela questão assim focada diretamente só com atribuição de nota. Dando continuidade, e a gente vê também que a avaliação ela pode assumir 3 funções: a pedagógico-didática, a diagnóstica e a de controle. A pedagógico-didática, ela vem para a gente entender se os objetivos, olha que interessante, a gente já consegue vincular os itens. A gente discutiu os objetivos, como as metas de aprendizagem, e agora a gente está discutindo a avaliação. Esse tipo de tarefa, né, de função, na verdade, ela vem para entender se os objetivos que eu estabeleci no meu planejamento, eles foram ou não alcançados pelo processo de aprendizagem. A diagnóstica, ela também é bem interessante, porque o professor ele faz um levantamento dos conhecimentos do aluno para compreender como ele está se apropriando do conteúdo. Já a de controle tem um outro viés. Então, é a verificação em si da aprendizagem. Ver se aquele ou outro aluno aprendeu ou não. Mas não tem um caráter qualitativo, tudo bem? A questão do controle está mais vinculada a uma pedagogia do exame, que é a que nós iremos verificar neste momento. Me acompanhe. Então, a pedagogia do exame, nós temos algumas características em relação a ela. Ela é excludente, classificatória e pontual. Eu gosto muito de trabalhar com charge porque nos ajuda a fazer análises bem ricas sobre o que nós estamos estudando. Essa charge, a gente pode fazer algumas analogias em relação a ela. Então, a gente tem aqui como se fosse uma floresta, que se refere a uma sala de aula, vamos pensar assim. Aqui o docente, nós temos alguns animais, e esses animais, eles são diferentes para a gente pensar a diversidade que nós temos em sala de aula. Os nossos alunos, eles não são todos iguais, como esses animais. Então, cada um tem uma característica, cada um tem uma potencialidade. Então, pensando na questão da água, nós temos animais aqui que se dão muito melhor na água do que na terra. Então, é por isso que eu trago essa charge. E o professor fala o seguinte: bom, vamos fazer uma seleção justa com uma única tarefa.
subam naquela árvore. Então, essa é a tarefa que foi dada a esses animais. Pensando essa realidade, trazendo para a sala de aula, é a mesma coisa de um professor não considerar a diversidade que ele tem dentro de sala de aula e aplicar apenas um processo, um instrumento de avaliação. Está sendo considerado as especificidades dos sujeitos? A gente sabe que nós temos alunos que têm mais facilidade na escrita para se expressar, como temos alunos que têm muito mais facilidade de se expressar de forma oral. Então, por isso que o professor ele também tem que estar aberto aos diferentes instrumentos de avaliação. Mas os instrumentos de avaliação, eles estão intimamente ligados também à concepção de avaliação que eu tenho. Instrumento avaliativo e concepção são coisas diferentes, mas estão intimamente interligados. Aluno, eu quero fazer um destaque que, assim, nós estamos discutindo as questões em relação à avaliação, porque ela compõe o planejamento do professor, mas esses assuntos, fiquem tranquilo que será ainda mais aprofundado em uma disciplina específica que você tem no curso, que é a disciplina de avaliação da aprendizagem, tudo bem? Mas aqui já são conhecimentos prévios para você ter esse entendimento e também para você aprofundar mais para frente os seus conhecimentos. Agora vamos pensar sobre algumas concepções, me acompanhe. Então, nós temos aqui, destacam-se concepções de avaliação. Elas estão intimamente ligadas às concepções de educação que subsidiam as práticas pedagógicas. Então, a gente tem a avaliação diagnóstica, que o nome já diz tudo, né? É diagnosticar, identificar, progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor. E pode ocorrer em diferentes momentos do processo educativo. Antes de começar a discussão sobre a avaliação diagnóstica, eu quero discutir com você esse vínculo entre concepção de avaliação e concepção de educação. Por isso que nós estudamos fortemente as tendências pedagógicas. Sim, porque as tendências pedagógicas, no momento que eu adoto uma tendência pedagógica, eu não estou adotando apenas a tendência, mas toda a prática que eu estou realizando em sala de aula. Então, a concepção avaliativa que eu tenho, ela vem dizer qual é a escola, qual é o aluno, para qual sociedade que eu estou pensando na minha prática. Por isso que nas outras situações problema, da aula 2, da aula 1, eu sempre falo para você, nós enquanto professores temos que ter consciência da concepção que eu estou adotando. Lembra-se que a gente estudou em situações problemas, situações, né, realidades em que o professor, ele estava ali trabalhando em uma perspectiva tradicional, por exemplo, e nem estava se dando conta que era em uma perspectiva tradicional. Eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que você tenha consciência. Estou adotando tal perspectiva, tal tendência, porque ela fala sobre a educação que eu acredito, porque ela fala sobre a sociedade que eu quero formar, que eu quero ter. Então, aqui a gente também tem que pensar isso. As concepções avaliativas, elas também estão vinculadas às concepções educacionais que nós temos. A primeira que a gente verificou é a diagnóstica. A diagnóstica, ela tem esse caráter de um levantamento de informações. Então, eu preciso saber, entender o que meu aluno já se apropriou, para pensar na minha prática, para pensar os novos trabalhos que serão realizados, os ajustes que serão feitos. Dando continuidade, temos mais concepções para analisarmos, me acompanhe. A formativa, olha que interessante, observar de que modo cada aluno aprende e ao longo do processo de ensino e também de aprendizagem, e como este faz com que o conhecimento se adapte às novas necessidades. A avaliação formativa, ela tem o nome já diz tudo, né? O caráter de formar. Então, o que é interessante é que não é só o aluno que é avaliado, mas o próprio trabalho do professor. Por quê? Se eu tenho uma concepção avaliativa, que o meu entendimento, a minha finalidade é análise de processo, ou seja, todo momento eu estou avaliando, todo momento eu estou verificando se meu aluno aprendeu. Se ele não aprendeu, eu vou me questionar, por que ele não aprendeu? O que eu tenho que mexer na minha prática?
Por que eu tenho que, às vezes, fazer um ajuste na metodologia ou no modo de socializar o conhecimento? Lembra-se que eu te mostrei o conceito, né, que o professor Libânio coloca sobre plano de ensino, que é também um momento de revisão e adequação? Então, por meio da avaliação, eu posso retomar o meu planejamento, rever esse planejamento, fazer os ajustes necessários para as novas atividades acontecerem e o meu aluno aprender. Então, a gente sabe que todas as pessoas, independentemente das suas especificidades, elas têm condições de aprender. E o meio social, ou seja, nós, enquanto professores que atuamos com a educação, nós devemos pensar as formas para que aquele sujeito ele se desenvolva e se aproprie do conhecimento. Então, a concepção formativa ela tem esse perfil. O foco não está na atribuição de nota apenas, mas no processo, em entender o que o aluno aprendeu e se tem desafios, o que eu posso trabalhar para que todo mundo se aproprie do conhecimento. Então, olhe, com essas características, a gente já pode vincular essa concepção com algumas tendências mais voltadas à questão progressista, que pensa essa formação aprofundada do sujeito, pensa essa formação crítica e reflexiva. Vamos analisar a última concepção, que é a somativa. Então, ela é classificatória e o objetivo é avaliar o grau de resultados, né? Quais são os resultados que ele tem alcançado ao longo do ano, do curso. A concepção somativa, ela já tem uma raiz ali nas tendências tradicionais, as tendências de cunho liberal, tecnicista, tradicional. Por quê? Porque o foco é o resultado final, é o produto. Então, eu vou e avalio, vejo se aquele aluno, ele responde ou não aquele processo, aquele produto que eu estou pensando. Neste caso, o aluno, ele é a única pessoa que é avaliada e se ele não aprendeu, é como se ele fosse culpabilizado pela sua não aprendizagem. Isso não pode acontecer. Se o aluno não aprendeu, eu tenho que olhar o processo todo e rever o mesmo para pensar quais são as possibilidades desse sujeito avançar nos seus estudos e não desta forma. Então, observe que essa concepção, ela já está mais vinculada a tendências que não olham o indivíduo dessa forma mais aprofundada. E agora vamos resolver esta SP, me acompanhe. Então, levar esses docentes à reflexão sobre a importância do ato de planejar. Na dinâmica, os professores eles devem compreender que o papel do coordenador é motivar a equipe, apresentando a relevância dos objetivos e do processo avaliativo para o trabalho que é realizado na escola. E os momentos de debate são cruciais. Instigar esses professores a pensarem o modo como estão estabelecendo os seus objetivos de aprendizagem, os objetivos do plano, do planejamento. E também os processos avaliativos adotados se faz necessário para os avanços e a efetivação de uma educação de qualidade. Então, esta é a nossa segunda situação-problema. Você terá acesso a um vídeo e eu volto para conhecermos a nossa terceira e última situação. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Então, aluno, nós já entendemos a articulação entre as políticas e o planejamento, já começamos a conhecer os itens que compõem o planejamento realizado pelo professor, então já estudamos os objetivos, também pensamos sobre o processo avaliativo e agora vamos estudar novos itens. Então, vamos conhecer a nossa terceira situação-problema. Nós, enquanto coordenadores da escola, nós vamos auxiliar os professores na reflexão sobre o que, para quê
e como ensinar, além de pensar sobre os resultados que queremos que os nossos educandos atinjam. Então, olha que interessante, o nosso desafio é se colocar no lugar do professor e elaborar um plano de aula. Esta última situação-problema, o foco dela será para pensarmos juntos os conteúdos e também os métodos, fechando os itens que compõem um planejamento. E ao final eu trouxe também um planejamento para conhecermos e refletirmos as possibilidades de construção. Vamos agora problematizar esta SP3, me acompanhe. Então, para que o processo de ensino e também de aprendizagem ele se efetive na realidade, o professor ele precisa pensar esses itens, essas ações, de forma combinada. Então, quais são esses itens? Os objetivos, os conteúdos, os métodos, e eu também acrescento a questão da avaliação, tudo bem? Porque nós acabamos de estudar. Os objetivos, porque são as metas traçadas, para que esse processo ele se efetive. Os conteúdos, que para mim é o coração do planejamento de um professor. Os alunos estão dentro da escola para se apropriar desses saberes científicos. A avaliação, porque ela vai me dar o entendimento se o meu aluno ele está avançando na aprendizagem, se não está, se caso não estiver, eu vou rever a forma e as práticas que estão sendo tecidas para fazer com que o trabalho ele se aperfeiçoe ainda mais, e os métodos que são o caminho para que tudo isso aconteça, para que o conhecimento chegue ao meu aluno e que ele também se aproprie do mesmo. Então, observe, uma ação, ela está intimamente ligada à outra. Para eu ter um objetivo, eu preciso saber quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados. Para eu ter um método, eu preciso pensar, né? Como eu vou socializar aquele saber científico? E a avaliação, ela vai dando esse suporte do entendimento deste processo como um todo. Dando continuidade às nossas análises, a gente tem que pensar também que o conteúdo, ele possui uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e os estudos. E eu sempre vou bater nessa tecla sobre a riqueza do conhecimento científico. Eu estou na escola enquanto professor para socializar saber com os meus alunos. As crianças, os adolescentes, os adultos, eles não vão para a escola só para socializar, não, eles estão lá para se apropriar. A finalidade central é se apropriar de saber científico, se apropriar de conhecimento humano, de saber artístico, literário, cultural e científico das diferentes áreas do conhecimento. Esta é a riqueza do conhecimento, essa é a riqueza da escola, e observe o quão é grande o nosso compromisso e a nossa responsabilidade dentro do espaço educativo. Então, esse vínculo entre a matéria, os saberes, o ensinar, que se refere ao meu trabalho enquanto docente, e os estudos, que são as atividades que os alunos vão fazendo para se apropriar daquele conhecimento. Dando continuidade, eu trago essa citação do professor Libânio. Essa citação, como outras que você viu ao longo da disciplina que eu trago, é de um livro intitulado Didática. Esse livro, aluno, é um clássico. Todo professor tem que ler esse livro, porque ele é um clássico e ele nos traz muitos elementos para a gente pensar estes processos. Então, o professor José coloca o seguinte: a unidade de ensino-aprendizagem, ela se concretiza na interligação de dois momentos indissociáveis, ou seja, que não se separam. O da transmissão, a gente pode pensar a palavra socialização, e o da assimilação, da apropriação ativa destes conhecimentos e habilidades, sempre atendendo às condições específicas de cada situação didática. E aqui eu trago estes 3 quadros que eles são bem interessantes, que nos faz pensar sobre a unidade didática. Então, a primeira questão é formar um todo homogêneo de conteúdos em torno de uma ideia central, ter uma relação significativa entre os tópicos a fim de facilitar
os estudos dos nossos educandos e ter um caráter de relevância social, no sentido de que os conteúdos eles se tornem vivos. Eu gosto muito deste quadro, quando coloca essa questão dos conteúdos vivos na experiência social concreta dos nossos alunos. Então, o que é essa unidade? Unidade de estudo, né? É uma totalidade, a gente não consegue ver separação entre elas, elas estão interligadas. É pensar esse conteúdo a partir de uma ideia central, a partir de matemática eu posso trabalhar e desenvolver as atividades realizadas em sala de aula. Para isso, elas têm que apresentar um significado, um sentido para o meu aluno. Ele tem que atribuir sentido àquilo que ele está estudando. Por isso que eu trago no último quadro a questão do conteúdo vivo. O que é esse conteúdo vivo? É eu me apropriar do saber na escola e chegar na minha casa, chegar na minha comunidade, analisar uma reportagem e ver aquilo que eu estudei na realidade. Ver as contradições que o conhecimento traz e olhá-las e enxergar isso na minha realidade, no meu contexto social. É assim que os alunos, eles vão se apropriando, eles vão problematizando a realidade. E aqui eu não digo apenas de conteúdos, por exemplo, da língua portuguesa, da história, não, da matemática, das ciências biológicas, de todas essas outras áreas. Os meus alunos, eles vão se apropriando dessa totalidade de saberes e esses saberes vão se formando como uma lente para ele enxergar o mundo e ele pensar a sua prática social. E, dando continuidade, Hadi coloca o seguinte: o professor ele pode adotar 5 critérios para ensinar o conteúdo. Se atente a este quadro, que ele é muito interessante na hora de organizar um planejamento, tudo bem? Então, a validade, a utilidade, a significação, a adequação ao nível do desenvolvimento do aluno e a flexibilidade. No planejamento que eu trouxe, a gente vai conseguir enxergar cada um desses itens. Por quê? O professor ele tem que pensar a validade, ou seja, a articulação daquele conteúdo com o objetivo que eu estabeleci. Tem que ter uma validade. Os elementos eles têm que se conversar. A utilidade é o nome de estudo, o quanto aquele conteúdo ele é útil para a vida do educando, para a prática social daquele sujeito. E por isso que a gente já tem um terceiro critério, que é a significação. Para ele ser útil, o aluno tem que atribuir sentido àquilo que ele está estudando na escola. Por isso que partir do contexto do sujeito, problematizar a realidade, ajuda esse sujeito a pensar o seu contexto e a forma como ele vai ver o conteúdo lá na realidade. Eu lembro, nas minhas memórias escolares, eu e os meus colegas, muitas das vezes, a gente falava de alguns conteúdos. Principalmente hoje eu tenho essa leitura mais aprofundada, que eram professores que trabalhavam numa perspectiva bem tradicional. E às vezes eu estudava matemática, química no ensino médio, e eu falava, mas eu não consigo enxergar isso na minha vida. Quantas vezes eu falei, os meus colegas falaram, e você pode ter falado ou ouvido isso de alguém, não é verdade? É isso. Muitas das vezes os conteúdos eles não são apresentados de forma contextualizada. Então a pessoa ela tem dificuldade de enxergar isso na vida. Eu tive uma professora que era de física no ensino médio, e eu nunca me esqueço. Ela sempre ensinava, ela não passava só a fórmula, ela construía conosco a forma, e ela utilizava aquilo da realidade. Então, ela ia discutir velocidade, ela trazia um exemplo da vida, a nossa vida. Nós íamos para a escola de ônibus, então ela pegava elementos da nossa vida e levava para a sala de aula e ali ensinava. Então, tem fórmulas de física que eu lembro até hoje, não porque eu sou boa em física, mas porque a minha professora, ela buscou elementos para nos ensinar que fez tanto sentido que nós não nos esquecemos. Então, é isso que eu quero te apresentar. Nós devemos fazer os conteúdos serem vivos na vida dos nossos alunos. Para isso, também é importante a adequação ao nível, né, de desenvolvimento ou ao público-alvo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, os anos iniciais do ensino fundamental. Nós temos o regular, que são as crianças, os adolescentes que estão na idade adequada, e nós também temos a educação de jovens e adultos. Então,
pense comigo, um primeiro ano do ensino fundamental, se eu vou alfabetizar uma criança, eu não posso alfabetizar da mesma forma um adulto, utilizando, por exemplo, textos infantis. Não, eu vou partir da realidade daquele adulto para que ele tenha os processos de alfabetização. Então, eu não vou infantilizar a alfabetização daquele adulto, mas eu vou adequar a minha prática, a vida, a faixa etária daquele sujeito. E, por fim, a flexibilidade, que é tudo isso. Então, o ensino ele também é flexível. Eu tenho conteúdo que tanto uma criança do primeiro ano tem que ter acesso, como um adulto que está na EJA tem que ter acesso. Mas eu tenho uma flexibilidade na hora de pensar a forma como esse conteúdo será socializado. Dando continuidade, nós temos aqui critérios para a seleção de procedimentos de ensino, então a necessidade da adequação aos objetivos, a natureza do conteúdo e as características do aluno, como eu já venho discutindo com você. E agora vamos pensar alguns métodos de ensino que o professor ele pode adotar na sua prática. Então, a exposição pelo professor é um método, o trabalho independente é outro, estudo dirigido, que é bem interessante, solução de problemas, que é fundamental para a gente pensar aquela questão de ver o conteúdo vivo na realidade, elaboração conjunta, então considerar também a fala dos alunos, os questionamentos deles e também os trabalhos em grupo que trazem grandes resultados no processo de ensino e aprendizagem. Eu trago aqui alguns métodos, nós temos inúmeros métodos e o professor, é importante ele sempre buscar, entender, conhecer esses métodos para ser o caminho. Eu gosto de pensar isso, o método é caminho. Então, eu tenho um conhecimento que o meu aluno tem que se apropriar, eu tenho uma meta, como se fosse uma linha de chegada. O método, ele é esse caminho que vai ser percorrido para que aquele aluno ele aprenda e que aquele objetivo ele seja alcançado. Então, a exposição pelo professor. Algumas pessoas colocam, né, a necessidade do cuidado, da atenção, porque numa perspectiva muito tradicional, se usa só este método. Não que não possa usar, eu acho que o professor, a partir da concepção que ele adota, ele pode ter a diversidade de metodologias, porque ele tem diversos alunos, ele tem diferentes conteúdos para socializar com seus alunos, então ele tem que ir observando qual vai se encaixar melhor em qual momento. Então, vamos supor, eu estou trabalhando conceitos com o meu aluno, eu posso em um primeiro momento da aula fazer uma exposição dos conceitos, depois fazer uma discussão, ter um estudo dirigido, que é um outro método. Ou seja, por meio de um roteiro, eu vou direcionar a pesquisa, a investigação daquele aluno sobre aquele tema. Depois, eu posso, em outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, pensar um trabalho em conjunto. Então, momento, uma roda de conversa entre os alunos, para eles debaterem aquilo que foi exposto pelo professor e aquilo que eles também já investigaram. Então, aqui a gente tem os trabalhos em grupo, a gente tem a questão da elaboração conjunta e também a metodologia de solução de problemas, que é muito interessante. Então, a gente parte de um problema ou da realidade do aluno, e a partir daquele tema, a gente vai estudar o conhecimento e volta para a realidade para interpretá-la à luz daquilo que a gente já analisou. E agora, vamos resolver esta SP. Eu trago aqui a questão da percepção do conjunto do trabalho escolar. Então, nosso objetivo nessa situação é pensar a construção de um planejamento. E eu trago essa citação para ficar bem forte, bem marcado para nós, a questão do planejamento que é realizado pelo professor. Então, um professor que não tenha consciência do seu papel e da importância do planejamento, ele pode considerá-lo como um documento sem função, apenas um documento burocrático que não apresenta necessidade de articulação com a realidade social dos alunos. Então, o que o professor ele precisa ter? Ele precisa ter consciência. Consciência que planejamento não é apenas uma atividade burocrática da escola. Ele tem que ter consciência do compromisso no trabalho dele. Ele tem que ter consciência do entendimento sobre a singularidade que ele tem dentro da sala de aula, a diversidade e a potencialidade que cada um daqueles alunos eles possuem para aprender.
ele tem que ter consciência dos elementos que compõem um planejamento. Então, é essa conscientização do professor que vai auxiliar a sua reflexão sobre o trabalho que ele está realizando, e isso só vai aprimorar a forma como ele vai estabelecendo o planejamento dele em sala de aula. Tudo bem? Então, essa é a nossa última situação problema. Você terá acesso a um vídeo e eu volto em seguida, porque eu quero te mostrar um exemplo de planejamento que eu fiz e também eu tenho ainda uma questão para você refletir junto comigo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Já estamos caminhando para o momento final da nossa aula e eu trouxe uma atividade para a gente vincular ainda mais todas essas teorias que nós estamos estudando com a prática, com uma atividade que o professor faz. Então, eu trouxe para você os itens que compõem um planejamento, te expliquei de forma conceitual e agora eu quero te apresentar como eles se configuram. Eu fiz esse planejamento pensando, nesse planejamento a gente consegue enxergar a concepção pedagógica, a gente consegue enxergar aqueles critérios para o trabalho do professor, que são verificação, utilização, significação, adequação e a flexibilidade e também como se organiza um objetivo, como se organiza uma metodologia. Então, o meu planejamento eu pensei para a EJA, tudo bem? Porque você pode atuar enquanto pedagogo, como professor de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, me acompanhe até a câmera de documentos, que eu vou te apresentar, primeiramente, um plano de ensino e depois um plano de aula. Então, como você pode verificar, aqui tem todo o cabeçalho, né? A identificação da escola, eu coloquei um nome fictício, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire. E é para os anos iniciais do ensino fundamental na EJA, tudo bem? Este plano de ensino, ele foi pensado para um bimestre. E ele é feito de forma interdisciplinar. Então, nós temos neste plano de ensino língua portuguesa, história e artes. E é para o 3º ano. Então, primeiramente, a gente pode observar o objetivo geral. Como que eu organizei esse plano de ensino, aluno? Como ele é fictício, eu trouxe como um exemplo, eu peguei a Base Nacional Comum Curricular, analisei quais são os conteúdos dos anos iniciais e especificamente do 3º ano e fiz uma adaptação, né, adequação, olha lá os critérios, adequação para a EJA, tudo bem? Então, o meu objetivo geral durante todo esse período do bimestre, compreender sobre a importância do conhecimento e da análise crítica da realidade para a sua participação social. Para eu conseguir responder e atender esse objetivo geral, eu elenquei outros objetivos, que são os específicos, e eu separei os mesmos por área de conhecimento. Então, na língua portuguesa, construir a relação fonema e grafema, importante para estes adultos, conhecer a sílaba em sua variedade como contexto fonológico da representação dos sons em falas em contextos específicos, entender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, decodificar palavras e textos escritos e reconhecer as palavras de modo global. Para a história, qual é o objetivo específico que eu tenho para a história? É refletir sobre o seu papel social e do outro na realidade, a partir da análise dos desafios sociais dos diferentes grupos. E nas artes, entender o valor
cultural do patrimônio artístico material e imaterial da realidade brasileira. Então, a totalidade de todos esses objetivos específicos, eles vão me ajudar a responder a esse objetivo geral. E para isso, eu tenho os conteúdos. Então, quais são os conteúdos? Gênero literário, leitura e interpretação de texto, produção de texto, parágrafo e pontuação. Na história, a relação do indivíduo no tempo e no espaço, a organização da vida na cidade e no campo e as relações de trabalho na sociedade contemporânea. E artes, paisagem e retratos. As minhas metodologias, olha que legal, eu pensei vários tipos de metodologia. Então, aula expositiva para a socialização dos conteúdos sobre gêneros literários e relações de trabalho, discussões em grupo sobre a relação trabalho e vida cotidiana e estudo dirigido por meio de roteiros de análise dos diversos conteúdos. Por fim, eu tenho aqui a minha avaliação, ela é em uma concepção formativa e eu vou olhar a participação nas discussões, observações e produção escrita. Eu quero pedir uma atenção sobre a participação. Eu não vou analisar comportamento, tudo bem? Comportamento e aprendizagem são coisas diferentes. Por meio da participação, eu posso ter elementos que vão me ajudar a pensar o que os meus alunos estão aprendendo e o que precisa avançar. Aqui os recursos que eu utilizo, então pode ser lápis, papel, notebook e as referências. Então, aqui é um plano de ensino. Tudo isso vai ser trabalhado durante um bimestre. Eu trago agora um exemplo de plano de aula. Então, um grupo de planos de aula vão, na sua totalidade, responder meu plano de ensino. É isso que eu quero que você entenda a distinção. Então, o meu plano de aula, ele tem o tema o trabalho que tenho, o trabalho que sonho, que eu vou trabalhar com os meus alunos. Então, o objetivo desta única aula, deste dia, será analisar as relações de trabalho por meio da reflexão sobre a participação na sociedade. E quais são os objetivos específicos para este dia? Compreender a importância da linguagem escrita para ter acesso aos saberes e autonomia no contexto, aperfeiçoar a leitura e a escrita, refletir sobre a atuação da classe trabalhadora na realidade social e analisar as obras literárias e artísticas para ampliação dos conhecimentos. Quais serão os meus conteúdos? Então, os meus alunos eles vão estudar todas essas questões a partir da análise dos quadros do Cândido de Portinari, que é o lavrador de café, cana-de-açúcar e os retirantes. E vai ter uma análise, da interpretação da música intitulada Cidadão, de José de Geraldo. E aqui eu tenho os procedimentos metodológicos, também pode ser chamado de sequência didática. Olha que interessante, no meu planejamento eu fiz por passos, então cada passo que será percorrido na aula. Então, no primeiro momento a professora organiza a turma em uma roda de conversa e inicia a aula explicando as atividades. Depois, ela irá compartilhar sua rotina. Os alunos, eles vão falar sobre a sua rotina de trabalho. Lembre-se que é um plano voltado à EJA. Então, são trabalhadores que vão à noite estudar, por exemplo. Então, eles vão contar sobre a profissão deles. Então, a professora já fez ali um levantamento de conhecimentos prévios. Olha que interessante a nossa aula 2, que a gente estudou os teóricos. O passo 3 é a professora apresentar os quadros do Portinari. Então, ela vai apresentar os quadros, vai falar sobre a bibliografia do artista e o contexto em que essas obras foram elaboradas. Por que Portinari fez essas obras? Após a contextualização, a professora irá perguntar para os alunos o que eles pensam e sentem ao analisar aqueles quadros, que foram feitos na década de 30 e 40 do século passado. O passo 5 é, depois dessa discussão, ela vai entregar a letra da música Cidadão e colocar para eles escutarem. Eles vão fazendo a leitura minuciosa. Olha aqui a atividade da língua portuguesa. Após a escuta, a professora irá pedir para que os alunos apresentem as relações entre música, quadro e a realidade deles, enquanto trabalhadores. E, por fim, a professora vai solicitar a elaboração de um texto escrito de 5 linhas, com o nome, o trabalho que eu gostaria de ter. Se ele já é feliz no seu trabalho, porque ele é feliz no seu trabalho. Aqui os recursos que foram utilizados e a avaliação. Ela será por meio da participação dos alunos no momento dos debates e também pela produção escrita desses educandos. E depois as referências. E aqui eu trago para você as obras que esse professor vai trabalhar. Então, aqui
É uma obra grande. O Lavrador de Café, que Portinari pintou em 1934, para você entender ele todo. Depois, Cana de Açúcar. E aí, nossa, dá para fazer tanta análise desses quadros. E os retirantes. Olha, que forte essa obra. E, por fim, nós temos a letra da música, que chama Cidadão. Por gentileza, ouça na sua casa, ela é muito interessante, é um recurso muito legal para você trabalhar futuramente. Claro, sempre adequando a faixa etária e ao seu alunado. Eu vou ler só algumas frases, porque ela é muito forte. Ela fala assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir e 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas chega um cidadão e me diz, desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Olha, e aí depois tem toda a letra, ele vai contando. Então, é um trabalhador que ele ajuda a construir, mas ele não tem acesso ao lugar que ele construiu. Por que eu trago esse tipo de planejamento? Ele foi pensado para um 3º ano na EJA, que vai fazer esses alunos refletirem sobre a sua realidade. Está vinculada a concepções progressistas que nós já estudamos anteriormente. Então, eu trouxe esse planejamento para você ver que é possível, sim, aplicar essa teoria na prática. Tudo bem? Então, para finalizarmos, eu tenho mais uma questão para você, me acompanhe. Então, está acontecendo na escola em que você atua enquanto docente uma formação, cujo tema é o planejamento o planejamento escolar. Em uma conversa com um colega, um colega lhe pergunta quais são os pontos que você gostaria de estudar. Com base em nossas discussões, o que você responderia para seu colega? Então, de tudo que a gente estudou, o que você ainda gostaria de se aperfeiçoar mais? Vou dar alguns instantes e volto para finalizarmos a nossa aula. Então, aluno, para finalizarmos a nossa aula, eu quero que você reflita sobre esses aspectos que você pode ainda se aprofundar sobre o planejamento. Também se atente a esse exemplo que eu trouxe para você, o quanto é importante a gente considerar esses aspectos, olhar para a realidade dos nossos alunos. Quando eu falo que o sujeito ele tem o direito de se apropriar de todo o conhecimento, é também o conhecimento literário, é também o conhecimento científico, artístico. Então, o professor, ele também precisa conhecer para poder socializar com seus alunos. Então, aqui é uma dica que eu dou para você. Busque os nossos artistas brasileiros. Nós temos também outros artistas
internacionais, mas você pode, por meio de um quadro, você pode trabalhar tantos aspectos com seus alunos, você pode trabalhar diferentes áreas do conhecimento, a história, a geografia, a língua portuguesa, a própria artes. Então, aqui eu trago esse planejamento para a gente também já fazer um vínculo com a nossa próxima discussão, que iremos conhecer o que é a interdisciplinariedade, que é importante o professor também trabalhar de forma interdisciplinar os conteúdos. Lembra aquele todo homogêneo, a partir de uma ideia central, como é colocado na unidade didática? Então, é isso, tudo bem? Aluno, esses são os aspectos da nossa aula 3. Sempre é um prazer estar aqui com você, refletindo, dialogando sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Na nossa última aula, nós iremos estudar a articulação, a interface entre a didática e a formação de professor, tanto inicial quanto continuada. Te desejo um bom final de semana e até a próxima teleaula.